Veja, desde o início do curso eu enfatizei a grande utilidade de você fazer bibliografias, não de tudo que você vai ler na sua vida, mas de tudo que você leria se você tivesse um tempo ilimitado. Tá certo? Quer dizer, você saber quais foram as obras fundamentais em cada área do conhecimento, em todas as épocas, você ter a noção da sequência cronológica. Isto é fundamental, ainda que você não leia nenhum desses livros. Dos livros que você botar na lista, você vai ler um milésimo se tanto. Mas você vai saber que os outros existem, como eles estão colocados em relação àquilo que você está lendo. Tá certo? Ou seja, a bibliografia e a cronologia são a estrutura de todo o nosso estudo. Por exemplo, quando a gente fala status questione, o que é status questione? É a sequência das discussões que houve ao longo do tempo a respeito de um determinado tópico. Sem a cronologia, como é que você vai fazer isso? Né? Se você não sabe, por exemplo, qual a data original de publicação de um determinado trabalho, tá certo? Você só sabe a data da última edição, você está deslocado no tempo. Né? Às vezes, a data de publicação também não diz muita coisa, porque um texto pode ter sido escrito no século XVIII e publicado 2 séculos depois. Isso aconteceu com vários escritos de Leibniz, só apareceram no século XX, mas ele já tinha pensado tudo aquilo no século XVIII. Então, você ter a cronologia real das coisas é muito importante, tá certo? E essa questão, vamos dizer, das várias traduções, né? Quando existem, por exemplo, existem certos livros cuja história das suas traduções, né, já é todo um drama peculiar. Você vê as traduções da Bíblia, né? Se você lê a história das traduções da Bíblia, das suas mútuas divergências, das disputas teológicas em termos, é um drama inabarcável. Né? Então, aí você adquire uma noção, ou pelo menos um sentimento, de até que ponto nós, nesses estudos, dependemos da confiabilidade de outras pessoas. É muito fácil você falar mal do argumento de autoridade. De fato, São Tomás de Aquino tem razão quando ele diz que o argumento de autoridade é o mais fraco dos argumentos. Tá certo? Porém, como posso eu confiar numa tradução, tá certo? Se eu não conheço as outras e não sei as críticas que foram feitas a esta, eu vou ter que confiar na autoridade daquele sujeito até a segunda ordem. Então, isso aí não tem uma solução definitiva. Você vai passar o resto da sua vida com esse drama. Sempre procurando, vamos dizer, aprimorar, né? Em alguns casos não é tão difícil você resolver. Por exemplo, se você pega as obras de Platão e Aristóteles, né, há um certo número de edições que se tornaram, por assim dizer, padronizadas. E as novas edições que são feitas realmente se baseiam nessa. Por exemplo, a famosa edição do texto de Platão e Aristóteles pela Academia de Berlim, que até hoje você pode comprar se você quiser, custa os olhos da cara, tá certo? Mas supõe-se que as demais edições se basearam naquele texto, porque está muito bem feito, então marcou uma época. Eu digo, bom, mas e se o texto da Academia de Berlim estiver errado? Falei, meu filho, aí ferrou. Você veja, eu tenho um amigo que mora na China, que mora há 18 anos na China, é um membro da Academia Chinesa de Ciências, e ele fez um estudo sobre o livro mais antigo da medicina chinesa, que se chama O Livro do Imperador Amarelo. E descobriu que tem erros de transcrição e de tradução daquilo que se consagraram no tempo há mais de 12 séculos. O cara nem é chinês, né? É um brasileiro. É claro que quando ele mostrou isso, as pessoas ficaram escandalizadas. Né? Tanto que durante 8 anos ele tentou apresentar a tese dele, as pessoas não deixaram. No fim, deixaram e tiveram que dar nota máxima para ele. Fazer o quê? Lamentavelmente, os juízes têm razão. É o que disseram. Então, isso aí pode acontecer em qualquer texto. Mas não espere ter a solução disso. Você vivenciar esse problema é uma das coisas apaixonantes de uma vida de estudos. Porque você vai ter de novo e de novo e de novo a experiência, vamos dizer, da fragilidade humana, a experiência da incerteza. E a experiência da necessidade desesperada que os seres humanos têm de se ajudar uns aos outros para poder chegar a alguma coisa. Daqui, Nestor. Qual o seu segredo para descobrir essas preciosidades country? É só escutar qualquer uma de suas seleções que percebemos o que há nelas de conteúdo humano real. Compare isso à música popular brasileira que crescemos ouvindo, ou ao rock de Pink Floyd, Led Zeppelin, ou aos que estão na moda hoje. Esses só falam de clichês e poses vazias, quando não de aberrações abertamente satanistas, enquanto o country, que é considerado coisa de jeca, fala do mundo como ele é. Mas, bom, em grande parte eu tive sorte nessa busca, né? Através de quando algumas
composições assim me agradavam, então eu via uma pergunta que eu fazia, bom, se essa pessoa fez música boa, ela deve ter tido um parceiro que também fazia, então vamos ver com quem que esse indivíduo fazia shows. Então você descobre outro. Mas o fundamental é você ter dentro de você muito claro o sentimento do que você está buscando. Quer dizer, justamente esses valores morais e emocionais da coisa. Eu sei o que eu estou procurando, né? Vamos dizer, seria, expressando grosseiramente em palavras, eu queria, vamos dizer, experiências que, de certo modo, enobrecessem o ser humano, mesmo quando o veem nos seus momentos de sofrimento, depressão, perda, etc, etc. Tá certo? Eu não queria algo que me jogasse ainda mais para baixo do que eu já estou. Não queria algo que me desumanizasse. Tá certo? Então, se você está atento a esse sentimento, você começa a ouvir uma música e em 10 segundos você percebe se ela vai te dar isso ou não, e daí você não imagina a quantidade de porcaria que eu tive que começar a ouvir. Não ouvi nenhum até o fim. Ouvi 10 segundos e falei, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. No fim chegava alguma coisa. Ainda tem muito mais, tem centenas. Isso vai aparecer com o tempo. Alguém aqui me pergunta se eu posso fazer uma seleção semelhante de música popular brasileira. Impossível, pela simples razão. No Brasil existem músicas maravilhosas, canções maravilhosas, mas você não tem uma interpretação que preste. É uma coisa assim devastadora, devastadora. Você pega, quer dizer, quando tem interpretação boa, geralmente foi feita no exterior. Por exemplo, eu recomendo fortemente para vocês as canções de Alberto Costa, que foram gravadas pela sua sobrinha Bidu Sayão. Bidu Sayão foi uma das grandes sopranos do século XX, tem uma estátua dela no Metropolitan. Alberto Costa era tio dela, ela gravou lá umas quantas canções do Alberto Costa, que no Brasil ninguém sabe quem é. Então você pega, vamos dizer, um intérprete, vamos dizer, maravilhosa, né, a mais qualificada do mundo, e dá uma bela canção para ela, então essa é uma coisa que presta. Agora, você pega até nossas canções folclóricas, você não encontra interpretações senão grosseiras, verdadeiramente amadorísticas, né? Quase todas elas. Você pega, vamos dizer, por exemplo, no Brasil um fenômeno que chama Francisco Alves, um grande cantor, grande, né? Mas o que acontece aqui nos Estados Unidos tem milhões de Francisco Alves. É normal ser o Francisco Alves, agora no Brasil não. No Brasil normal é ser o João Gilberto, ou ser o Caetano Veloso. Quer dizer, é claro que é uma coisa doente. Porque lá se eles arrumam um sujeito que tem voz, então o sujeito tem voz, mas ele não sabe cantar. Tá certo? Então fica uma interpretação exagerada, grotesca. Daí o sujeito ouve aquilo, fica com vergonha e fala, não, então não pode ser assim. Então nós temos que fazer o contrário, nós temos que cantar sem voz. Né? Baixinho e desafinado. Eu digo, mas tudo isso é neurose. Você tem que pegar um sujeito que tem voz e ensinar ele a cantar, botar ele numa escola, né, treinar. Então, olha, eu li 2 ou 3 livros sobre a arte do canto. Eu sei mais sobre a arte do canto do que qualquer cantor brasileiro no momento. Não quer dizer que eu seja um cantor, mas eu sei o que é cantar. E eu sei, por exemplo, que esse pessoal não sabe. Eles não têm a menor ideia. Né? Agora, se o sujeito decide aprender a cantar, fala, bom, agora vou entrar numa escola, vou aprender direitinho. Bom, ele acaba cantando no exterior, que nem aconteceu com o Paulo Schott. Paulo Schott fosse cantar no Brasil, ele ia morrer de fome. Chega aqui, botam ele na Broadway, ele fica 2 anos cantando na Broadway, enche os bolsos de dinheiro. Tá certo? E depois, naturalmente, vai dizer que ama o Brasil. Quer dizer, as pessoas amam o Brasil por masoquismo, entendeu? Já apanha, né? E diz ter orgulho de ser brasileiro. Né? O próprio Paulo Schott falou que se fosse no Brasil, ele jamais teria chance. Então ele foi estudar na Polônia, que é perto da família dele, e depois veio cantar aqui. Acho que ele está cantando, está dando espetáculo ainda. Então é assim, Paulo Schott, Bidu Sayão, os melhores saem. O Brasil tem um compositor maravilhoso chamado Oscar Castro Neves, né? Onde foi que o Oscar fez a carreira dele? Aqui. E assim por diante. No Brasil, a única interpretação boa que eu vi de música do Oscar Castro Neves foi a Alaide Costa. Mas a Alaide Costa ela não fazia propriamente uma interpretação, ela fazia um arranjo, meio jazzístico da coisa. E, bom, arranjos jazzísticos são um produto de segundo grau. Então, se você procurar das músicas do Oscar Castro Neves uma interpretação primeiro e original, literal, não tem. Só tem o arranjo. Não é isso? Tem outro compositor excelente, o Luiz Vieira. O problema do Luiz Vieira é que ele cantava. Você está entendendo? O Vinícius de Moraes tem belas músicas, mas ele, o desgraçado, cantava. Deviam prendê-lo por causa disso, está entendendo? Então você procura uma interpretação boa, fala, não tem.
Então, eu não consigo fazer. Eu já tentei várias vezes, mas aquela interpretação me dava vergonha. Por exemplo, você procura uma interpretação. Tem uma canção que chama Luar do Sertão, todo mundo conhece. É uma canção perfeitamente apresentável, tão boa quanto a do country. Procura uma interpretação decente. Olha. Não tem. Então está na hora de começar a criar cantor no Brasil, demitir todos esses.